Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Minha total indignação por mais uma atrocidade cometida, como sempre, pelo cristianismo, onde um adolescente teve o cabelo raspado em uma igreja protestante, a igreja denominada Igreja Luz do Calvário, onde adolescente de 15 anos que teve o cabelo raspado após participar de um ritual em um retiro espiritual do local em Porto Velho, Rondônia, que após uma ministração a jovem alegou que o Espírito Santo estava falando forte com ela e que ela não suportaria ficar sem raspar o cabelo. Em entrevista ao Grupo Norte de Comunicação, a adolescente diz que teve que participar de outros rituais no retiro, como ficar só de roupas íntimas e tomar banho em fezes de boi. A adolescente alega mais uma vez: o pastor pediu para a gente ficar só de calcinha. Todos os homens saíram do auditório e ficaram só nós mulheres. A pastora pediu que eu fizesse isso. Eu disse que não queria, porque eu me sentia insegura. Domingo, a gente fez um negócio que a gente teve que tomar banho na bosta de boi. Era tipo um batismo no Espírito Santo. A jovem ainda conta que foi induzida a raspar o cabelo para ser liberta e que se não raspasse, poderia ser castigada por Deus. Eu falei para ela que não ia conseguir raspar, porque minha mãe não ia gostar e todo mundo elogia meu cabelo. Ela disse que era para eu fazer isso, que depois talvez eu ia receber o castigo de Deus. A mãe da jovem fez um boletim de ocorrência contra a igreja e definiu o ato como uma violação dos direitos. Infelizmente, essas coisas absurdas como esta e dentre outras coisas absurdas que já têm acontecido no mundo por causa da religião, que a religião tem praticado com as pessoas, isso é porque as pessoas se permitem acreditar em coisas absurdas, em mitologias que não estão em lugar nenhum. A pessoa deixar sua casa e sua família para correr atrás de pastor, de padre, de rabino, de imame, de pai de santo, de mãe de santo, dentre outros, só merece disso a pior. Infelizmente, é preciso dizer isso, porque eu nunca vi uma população mais retardada e fanática por religião, por mitologia, do que o brasileiro. E principalmente as mulheres. Não sou eu que estou inventando, são as pesquisas e a própria realidade que nos mostra isso todos os dias. Estudos apontam que as mulheres são bem mais religiosas do que os homens. São as mais que frequentam a igreja. Enquanto 83,4% das mulheres de todo o mundo se identifica com uma fé, no caso dos homens, a proporção é de 79,9%. Isso com base nos dados da pesquisa. Então, o número de mulheres é bem mais alto do que ao dos homens. Exemplo disso, vejam com seus próprios olhos em um recorte de um maravilhoso vídeo de Jason Ferrer, onde mostra a realidade de mulheres que existem nas igrejas.
É algo assustador quando nós observamos. Religiosos com interesses econômicos, eles amam a submissão. É tudo que eles querem na pessoa, é tudo que eles querem em você. A boca deles chegam a salivar com o medo desses indivíduos, porque quanto mais constrangedor, humilhante, deplorável for a cena, melhor para eles. Levantem aí, desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Os nossos pobres serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Os nossos pobres serão abençoados, porque o Senhor vai... E o pior, que as mulheres são as mais vítimas do sistema religioso. Elas sofrem preconceito, exclusão dentro do próprio sistema e dentro da própria igreja. E ainda mais são vítimas de assédio sexual pelos próprios líderes religiosos. Quase todos os dias vai preso pastor ou padre por abuso sexual. A própria Bíblia tem um grande desprezo por mulheres e exclusão social enquanto ao seu gênero feminino. Exemplo disso, para a Bíblia, a mulher não pode ser uma líder de uma igreja, como pastor e padre. Você é uma mulher e por acaso nos cultos você abre a boca, você dá a sua opinião, você ora em voz alta, você se expressa nas reuniões da igreja? Você tem algum cargo de direção? Pois saiba que você, se faz alguma destas coisas, está indo totalmente contra o mandamento do Senhor. Eu te provo agora. 1 aos Coríntios capítulo 14, a partir do verso 32. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, repito, como em todas as igrejas do povo de Deus. As mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas, se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. E aí? O que você vai usar de desculpa aqui? Hã? Vai fazer malabarismo ou cirque de solé? Vamos embora, vai. Então, deixa eu ver o que você vai pôr aí de besteira. Ah, Tocha, que isso é daqueles tempos, é daquela cultura. Ah, então o seu Deus mudou, é verdade? Interessante, mas então você está invalidando Malaquias capítulo 3, verso 6, onde diz eu sou o Senhor e não mudo, e Hebreus capítulo 13, verso 8, onde diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se ele não muda, isso aí que Paulo escreveu como é mandamento do Senhor também não mudou, e você está indo contra ele. E aí? Ah, mas isso aí eu prefiro não aceitar. É, crente self-service, né? Só pega aquilo que interessa. Tudo aquilo que vai contra, que eu sempre apresento aqui, para ser com certeza irrefutável, você não tem capacidade para refutar, para ir contra. Não tem como. Tá? Por quê? Porque a palavra que você diz ser de Deus, ela é totalmente contraditória, ela tem diversos erros, ela é misógina, por isso ela trata mulheres desse jeito e você não deve mesmo aceitar isso. Certo? Então, para com essas coisas malucas aí que a Bíblia realmente ensina como se fosse verdade. E para de usar a Bíblia como justificativa para os seus preconceitos e para ficar aí justificando também leis incorretas, leis ultrapassadas. Viva a sua fé, mas não a imponha para os demais. E se você está na política, tampouco tente colocar qualquer besteira da Bíblia como se fosse algo obrigatório para todas as demais pessoas o seguirem. Vê se sai da caverna e desperta, ó tu que dormes. No Antigo Testamento, a mulher teria que ser apedrejada por ser adúltera. Espera aí, e o homem também não é apedrejado? Claro que não. A Bíblia sempre protegeu os homens e condenando as mulheres
como algo insignificante. Isso não é a gente que inventa, é a sua própria Bíblia. Está nela, meu querido. Na verdade, o maior erro dos cristãos é não conhecer a sua própria Bíblia, não conhecer a sua própria religião. Falo isso porque todos os cristãos que conheço não entendem nada de Bíblia, não conhecem textos bíblicos e, o pior ainda, não conhecem a própria história da sua religião. Por isso que há esse fanatismo doentio religioso no Brasil, porque as pessoas são induzidas pelos os que os padres dizem e pelos que os pastores falam. Por exemplo, o padre ou pastor não vão falar de passagem que o próprio Deus de Israel mandava matar bebês, crianças e mulheres grávidas, parti-las ao meio com a espada. Eles não vão dizer que as pessoas têm que matar os homossexuais e ainda dançar em cima do sangue derramado deles, onde a própria Bíblia manda fazer isso. E dentre outras passagens monstruosas que existe na miserável da Bíblia. Gente, isso é coisa para terrorismo. Quem faz isso é terrorista, que chega, mata as pessoas do nada, né? Que explode as pessoas, né? Que mata e ainda mais dança em cima do sangue derramado das pessoas. Isso é coisa para terrorista, para pessoas monstruosas. Que tipo de Deus é esse? Por exemplo, o próprio suposto Jesus romano só andava com homens. Eram 12 apóstolos, ou seja, eram 12 homens. Não existia uma mulher sequer nesse meio. Aí, os retardados dos próprios cristãos fazem malabarismo para tentar justificar os erros e os preconceitos bíblicos. A primeira passagem onde a mulher foi culpada por tudo na Bíblia foi no mito de Adão e Eva, onde Eva foi a principal culpada pelo pecado. Até a miserável recebeu o maior castigo. Lembrando que o livro de Gênesis é totalmente uma mitologia dos contos mitológicos da epopeia de Gilgamesh e Astrahasis. Enquanto existir religião e pessoas religiosas no mundo, sempre vai existir atrocidades dentro do próprio sistema religioso. Enquanto as pessoas não acordarem, e principalmente as mulheres, o sistema religioso continuará cometendo os seus mais monstruosos, perversos crimes contra essas fanáticas vítimas dessas mulheres. Porque elas são as mais vulneráveis vítimas do sistema religioso. Por exemplo, se pegarmos um grupo de 10 homens e um grupo de 10 mulheres, o grupo que mais vai ter resistência de falar contra a sua fé, religião ou deuses vai ser o grupo da mulher. A mulher tem uma grande resistência quando o assunto é abordar temas que fale ao contrário daquilo que elas acreditam. Exemplo disso, no carro que viajo para o meu trabalho, dentro dele eu não vejo homens falar em nome de Deus algum. É muito difícil. Agora, em relação às mulheres, uma frase que elas falar tem que ter o nome do Deus de Israel no meio. Parece mais uma doença. Na verdade, é uma doença, não deixa de ser, claro. É o fanatismo fundamentalista religioso. Agora você ser fanático daquilo que te despreza, daquilo que te manda apedrejar. Ser fanática daquilo que te culpou pelo pecado, que te impede de ser uma líder no meio religioso. A pessoa ser fanática daquilo que te coloca como ser inferior e insignificante ao homem, só porque é mulher. Isso só pode ser mais do que uma doença. Na verdade, não tem amor próprio nem a si mesmo. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.